108 da nossa harpa, Pelejar por Jesus. Pastor Joel Amâncio de Souza, orando ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para adorar e engrandecer o Teu santo e eterno nome. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que já chegaram. Ó Senhor, aqueles que estão a caminho, estão se dirigindo à Tua casa, traz, Senhor, debaixo da Tua mão potente, livra, Senhor, de todo mal. Ó Deus, sede com Teu povo nesta noite, abre a porta da palavra, usa o Teu Filho, que vai falar a Tua palavra. Meu Deus, meu Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Pai querido, nós te louvamos pela vida, pela paz, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza de vida eterna. Ó Senhor, abençoa nesta noite, abre as comportas do céu, derrama sobre nós a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então louvar ao Senhor com o hino de número 108. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo no nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo ó combatei, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu e fim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória
a Deus. Ainda, meus irmãos, louvamos ao Senhor com o hino de número 18. Nosso irmão Grandini. Pode louvar? Número 18. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Hino de número 18, amém? Da nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Segue desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. A nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que enganado dos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos então ouvir a sequência. As crianças, vou ouvir uma. As crianças louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui.
As crianças louvando ao Senhor.
Irmão Tadeu, vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, o nosso irmão Tadeu, louvar ao Senhor com hino. É nóis. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmãos. Quem está contente com Jesus, diga eu. Maravilha. Eu peço a Deus que Deus esteja contente conosco, né, irmão? Faz muito tempo que nós não vemos de semana aqui. E hoje Deus aprove vir junto com a caravana do amparo. Amparado por Jesus e pelo nosso pastor Douglas, né, irmão? É uma honra ter ele lá conosco. Amém? Amém, irmão? Cantemos, por favor. Deus é fiel. Alada. Pai,
pra te dar vitória, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu glorificava, eu cantava. Vai, vai, vai. Vai e mostra a tua força. Vai, levanta a cabeça, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Vai, não tema o inimigo. Vai, Jesus está contigo. Vai. Eita, essa barreira vai cair. É hoje, é hoje. É hoje que essa barreira cai. Vai, vai. As fronteiras, vai. Não tema o inimigo. Vai, Deus escolheu você para vencer. Oh, 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 oh. Vai. Levante a cabeça. Não tema o inimigo. Vai, porque a vitória é tua. Vai, vencendo as barreiras. Vai, vai. Deus escolheu você para vencer. Escolher a dedo, a dedo, a dedo, a dedo, para vencer. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Tadeu. Meus irmãos, vamos então ouvir o grupo do Ernesto Kiel, juntamente com todas as demais irmãs, é isso, né? Todas as irmãs. Tá. O grupo do Ernesto Kiel aí. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. O nosso presbítero Rodrigo Grandino está pagando a cooperação, né? E veio hoje com esse grupo aí pagar a dívida. Obrigado. Tem que pagar redobrado, rapaz. 2 vezes. Glória a Deus. É só o pessoal que está com a camiseta, né? Não tem mais não, né? Ok. Então esse grupo aí, com essa camiseta bonita, esse ministério do reino aí, tudo lá do Ernesto Kiel.
deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Oh, aleluia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sacia nossa fome. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Assim como imitamos seus passos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu, somente teu, totalmente teu é o reino e o poder e a glória, toda a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Queremos louvar a Deus por esta noite, estarmos na sua casa mais uma vez. E louvar a Deus pela vida de todas as congregações e louvar a Deus pela vida dos irmãos lá do Quil. Nós estivemos lá naquela campanha, pastor Grandini, e fizemos um apelo para os irmãos virem pagar aqui. Os irmãos honraram o compromisso, né? Deus abençoe, vieram uniformizados, né? Deus abençoe, parabéns, viu? Continue assim e podem voltar mais vezes para louvar o Senhor conosco, com alegria, graças a Deus. Vamos então receber os demais irmãos que estão conosco, com Gilvan.
Meus amados, a cooperação de hoje, conforme a nossa escala, Jardim Caieiras. Tem alguém de Jardim Caieiras? Fica de pé, irmãos. O Caieiras? Está lá. Obrigado, Deus abençoe. Algum representante? Não. Ok. Também a congregação do Morro Branco, nosso evangelista Moisés está aqui, também o seu pai, pastor Salomão. Vem mais demais irmãos? Não? Os demais irmãos, nossa irmã Dinaí, ok, Deus abençoe. Nosso pastor Oséias será o nosso ministrante da palavra do Senhor nesta noite. Congregação do Jardim Amparo, presbítero Douglas, está ali a congregação do Amparo, parte da congregação, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Congregação do Jardim Vanessa, nosso presbítero Ademir. Ok. São esses os nossos irmãos das congregações. Ok. Meus irmãos, vamos receber também o nosso irmão, pastor Alexandre, do Ministério Associação Deus do Impossível. Onde que está o nosso irmão? Ele está ali. Deus abençoe, muito obrigado. Seja bem-vindo entre nós, sinta-se à vontade, viu? Muito obrigado. Pastor Salomão, leitura aqui do texto, para a gente contribuir, e logo após a nossa irmã Marisa vai estar louvando ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz de Jesus. Amados irmãos, abramos nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 6, bem conhecido da igreja, para nós contribuirmos para a obra do nosso grande Deus. Eu digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, amados irmãos, aí está este versículo: aquele que ama o Senhor, ama a sua obra, dá com alegria, não é com tristeza e nem por necessidade, é com alegria, colocando as mãos no bolso, abrindo a carteira e contribuindo com alegria para a obra do grande reino de Deus. Então semeamos a semente que você semeia, lá na frente Deus vai te abençoar. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então vamos abrir as nossas mãos e vamos contribuir para o reino de Deus, porque assim Deus abençoa aquele que abençoa a sua obra. Aleluia. Amém, meus irmãos? Lá em Portugal eu peguei uma moeda, já falei várias vezes aqui, vou falar mais uma vez, talvez quando eu falei os irmãos não sabem aqui, alguns irmãos, uma moeda de €1 para dar de oferta, e eu fui para a igreja, e lá o pastor disse assim para mim: irmão Salomão, o senhor vai falar sobre a contribuição. Aí eu fui falar, como eu estou falando hoje aqui. Aí eu disse para a igreja: irmão, vamos dar o melhor para o reino de Deus. Quando eu acabei de falar, me sentei e Deus falou comigo: tu não disseste que para dar o melhor? Aí eu peguei, tirei os €10 e dei para a obra do Senhor. Eu não dei €1, eu dei €10. Então nós temos que dar o melhor para a obra do Senhor, nosso Deus, porque o Senhor, Ele é o nosso abençoador, Ele é o Pai da bênção, Ele é Deus que abre porta onde não há porta. E a Bíblia diz que Ele disse lá em Malaquias: fazei prova de mim, eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal, sem medida,
para aqueles que abençoam a obra do grande Deus. Então vamos contribuir, amados irmãos, com alegria, porque assim o Senhor se agrada daqueles que faz assim. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a irmã Marisa louvando ao Senhor e vamos continuar servindo esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus bondoso, Pai das luzes, Pai da glória, Pai da consolação, Pai dos Espíritos, aquele que há de vir para arrebatar a sua igreja. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui na casa do Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 1, diz que ele passeia no meio da igreja. Ele sonda o seu coração, vê a tua lágrima. Ele passeia aqui hoje, ele está te vendo, está te contemplando aqui. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor nesta noite.
Jesus. Como Ele é. Você crê? Oh, aleluia. Veremos o seu rosto. Aleluia. Coloquemos-nos em pé, meus irmãos, com Douglas. Vamos orar a Deus para que o Senhor fale conosco, continuar nesse espírito adorador, na presença do Senhor. Vamos ouvir a sua palavra, na presença do Senhor. Antes, porém, de orarmos, queridos, nosso pastor está avisando que os banheiros aí para necessidades especiais estão prontos. Então, as pessoas que necessitarem, aqui estão. Aqui. Esse aqui à nossa direita é o das irmãs, e ali na entrada o dos irmãos, dos homens. Então, está disponível. Aqueles que não precisarem de banheiro com necessidades especiais, pede-se usar o que já é de costume de todos. Ok, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que Deus fale conosco nesta noite, mais uma vez. Quantos desejam ouvir a palavra do Senhor? Vamos pedir a Ele que uma vez mais use o seu servo, pastor Oséias, que estará ministrando a sua palavra, com Douglas, presbítero Douglas, orando ao Senhor conosco. Pai do Senhor, irmãos, oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já falou conosco através dos louvores. Agora pedimos ao Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus, que fale um pouco mais aos nossos corações, através da Tua santa e bendita palavra. Meu Deus, usa Teu Filho mais uma vez, como instrumento nas Tuas mãos para transmitir, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, fique conosco. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que a graça do Senhor, que a unção do Teu Espírito permaneça neste ambiente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, poder vos assentar. Eu agradeço a disposição dos irmãos em nos receber de pé. Glória a Deus. Louvo ao nome do Senhor que nos dá condições, sempre nos deu e nos dá condições de estar em sua presença, na sua casa, para louvarmos e adorarmos o seu nome. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Levi, do pastor benemérito, pastor Joel Amâncio. Quero agradecer também ao pastor Marcos Barbosa, nosso querido irmão Gilvan, pela oportunidade a nós concedida nesta quinta-feira da vitória. Rever aqui os nossos companheiros é sempre um prazer. Prazer estar também acompanhado do meu pai, pastor Salomão, e estar aqui nesta casa nos traz grandes privilégios de adorar e cultuar ao nome do Senhor. Queridos, eu tenho aqui uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para nós meditarmos hoje. Está em Atos capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, Atos capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14. Atos capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14. Livro histórico, Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. Todos encontraram um texto, amém? Gostaria de importuná-los mais uma vez, convidá-los a se colocar em pé, por gentileza, para fazermos esta leitura. Muito obrigado. Vamos ler juntos o texto, versículo 13 e 14 diz:
E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém. Podemos assentar. Agradeço a todos mais uma vez por lermos o texto junto em pé. Meus queridos irmãos, capítulo 1, versículo 13, a história nos vem dizer que os discípulos, após contemplarem a ascensão de Jesus, eles voltam para Jerusalém, entram na cidade e sobem ao cenáculo, ficava no segundo andar, em uma casa, e diz o texto, onde habitavam Pedro e Tiago. E o texto vai citando de dois em dois. Cada um destes estavam hospedados em dupla neste cenáculo. Eu gostaria, primeiramente, de falar sobre este cenáculo. A palavra cenáculo vem do latim cena, que significa jantar, que é um lugar especial para cerimônias, festas, reuniões. E nós, olhando para a Bíblia, meus irmãos, existem lugares que nos fascinam, nos chama muita atenção, como por exemplo o Monte Sinai, o Monte da Glória de Deus. Como por exemplo o Rio Jordão, onde Deus fez grandes proezas. Inclusive, aconteceu o batismo de Jesus por João Batista. O Getsêmani, o jardim da oração, o jardim de Jesus e seus discípulos. O Calvário, o lugar onde Cristo consumou a obra redentiva. E nós não poderíamos deixar de mencionar o cenáculo como um lugar especial. Foi aqui que começou tudo, em relação ao cristianismo, em relação ao que nós sabemos quanto à igreja, foi no cenáculo que tudo começou. Lucas capítulo de número 22, a Páscoa está próxima. Jesus chama Pedro e João e diz assim: olha, vocês preparem a festa, a ceia da Páscoa. Pedro e João dizem para Jesus: onde nós podemos preparar? Onde nós vamos preparar? Jesus olha para eles e diz: vocês vão entrar em Jerusalém, e ao entrar na cidade vocês vão perceber um homem carregando um cântaro. Vocês vão seguir este homem até a casa onde ele entrar. Entrem na casa e digam ao dono da casa: o mestre mandou perguntar onde ele vai celebrar a ceia da Páscoa, e ele lhe mostrará uma grande sala mobiliada. Ali vocês vão preparar a ceia. Os discípulos seguiram a instrução do mestre, encontraram aquela grande sala. De fato era uma grande sala. O original para mobília, o original no grego, nos apresenta o conceito de mesa e colchões. Numa sala de hospedagem, para ter mesa e colchões, de fato era uma grande sala. Ali nós temos um cenáculo. E foi naquele cenáculo que Jesus realizou esta última cerimônia com os seus discípulos, instituindo a Santa Ceia como ordenança da nova aliança. Foi nesta sala que Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos. É interessante observar que esta última cerimônia todos os evangelistas mencionam. Porém, João é o que nos dá mais detalhes quanto ao que aconteceu naquele cenáculo. João dedica 5 capítulos do Evangelho para falar sobre o que Jesus falou e o que Jesus fez no cenáculo. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João traz-nos detalhes, minúcias do que aconteceu naquele lugar. Jesus lavou os pés de Judas, que logo estava para traí-lo. Lavou os pés de Tomé, que iria duvidar da sua ressurreição. Lavou os pés de Pedro, que estava para negá-lo logo mais. Lavou os pés de todos os discípulos que numa hora mais precisa iriam lhe deixar sozinho. Naquele dia, naquela noite, naquele cenáculo, Jesus deu instruções
preciosas antes de ir para a crucificação. Ali Jesus falou sobre o outro Paracleto, o Consolador. Jesus deu palavras animadoras para os seus seguidores, dizendo: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: eu vou, mas eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus falou naquela ocasião: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Foi naquela sala que Jesus fez a maior de todas as orações que nós podemos saber que Cristo fez. A oração intercessória do capítulo 17. Naquela sala aconteceram instruções preciosíssimas, inclusive Jesus revelou que dentre eles haveria um traidor. Daquela sala, no capítulo 18, Jesus sai e entra no Getsêmani, é capturado pelos guardas de Caifás, levado perante o Sinédrio. Do Sinédrio, Jesus vai perante Pilatos, de Pilatos, Jesus vai perante Herodes, de Herodes volta para Pilatos, é condenado, vai ao Calvário, é crucificado, morre, desce a uma caverna fria, uma sepultura emprestada, passa 3 dias sepultado, no 3º dia ele ressuscita e ele volta de novo ao cenáculo. Os discípulos não moram em Jerusalém. Nessa ocasião todos poderiam ter ido embora de Jerusalém, mas eles mantiveram-se em Jerusalém e precisamente naquela sala. Após a ressurreição de Cristo, ele não tem outro lugar para ir a não ser o cenáculo, e ele vai para o cenáculo. E quando chega no cenáculo, João nos descreve no capítulo 21 que as portas estão trancadas, as janelas estão fechadas e os discípulos estão lá dentro, em um ambiente onde deveria reinar a esperança, em um ambiente onde deveria reinar a paz, a fé, porque foi ali o último momento antes da crucificação, em que Jesus deu preciosas instruções. Reina o medo, reina a incerteza, reina a dúvida. Os discípulos estão temerosos. Jesus atravessa as paredes, apresenta-se no meio dos discípulos e diz: Pai, seja convosco. E naquele mesmo lugar ele sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Ele vai embora, desaparece, alegra o coração de todos. E no lugar onde reinava a insegurança, no lugar onde reinava o medo, a incerteza e a dúvida, começa a reinar agora a fé, a esperança, a convicção. Tomé na ocasião não estava. Os discípulos entusiasmados, empolgados, pegam Tomé e diz: Tomé, nós o vimos, ele nos visitou no cenáculo. Tomé não acredita e diz: eu não creio, se não ver as suas marcas, as feridas. E mais uma vez, Jesus se manifesta no mesmo lugar, naquele mesmo cenáculo. Jesus olha para Tomé e diz: vês, um espírito não tem carne e osso, toque nas minhas mãos, toque no meu lado. E Tomé, pasmo, diz: Senhor e Deus meu. Por cerca de 40 dias, Jesus convive com os seus discípulos. É assunto aos céus. E eles voltam para o cenáculo. E o texto, o capítulo 1 de Atos, diz que eles estavam habitando no cenáculo. Versículo 13 diz: entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam, conviviam. A gente sabe que os discípulos não moravam em Jerusalém, por exemplo, Pedro morava em Cafarnaum, mas agora eles tinham um novo endereço. Agora você sabia onde podia encontrar Pedro, Bartolomeu, Tomé, André, Felipe, Mateus, João, todos os discípulos, e agora inclusive a mãe de Jesus com todos os seus irmãos. Eles estavam naquela sala, naquele mesmo ambiente. E eles não estavam ali aleatoriamente, eles estavam agora com um propósito espiritual, porque Jesus pediu que eles não arredassem o pé dali. Jesus falou: fiquem em Jerusalém, persistam em Jerusalém, não voltem para suas residências, fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles permanecem, mas permanecem com uma causa, mas permanecem com um propósito, mas permanecem com uma finalidade. E a Bíblia diz que todos eles, todos, perseveravam unanimemente em oração. Nós aprendemos
com o cenáculo algumas coisas. Cenáculo é lugar de oração. Os discípulos transformaram um ambiente de cerimônias, de festas e reuniões em um lugar de oração. E não era uma oração aleatória, sem propósito, não. A Bíblia diz que era uma oração perseverante. E eu não conheço oração perseverante que não tenha uma causa. A perseverança tem o seu combustível. A perseverança tem os seus motivos. E é uma causa que a alimenta. Os discípulos estão orando com uma causa. E esta causa não é particular a Pedro. Esta causa não é particular a André, a Bartolomeu. Esta causa é congregacional. Pedro compartilha a sua causa com todos, e todos compartilham da mesma visão, do mesmo sentimento, e oram por um mesmo propósito insistentemente. A palavra perseverança significa instar, insistir, até mesmo lutar. Eles transformaram a oração no cenáculo em um ringue de luta com Deus. Pedro está agarrado às vestes de Deus pela oração. E é interessante que a oração perseverante destes discípulos apresentam-se com súplicas. Súplicas é mais do que um pedido. Súplicas é gemido. Súplica é lágrima. Pedro chora, Tomé chora, Felipe chora, Maria, os irmãos de Jesus choram, os que estão no cenáculo choram, gemem, pedem insistentemente por uma causa. Ei, meus queridos, nós precisamos voltar à experiência do cenáculo, à experiência da oração perseverante. Porque para muitos crentes a oração é uma experiência de final de semana. A oração é uma experiência de domingo. Ninguém ora mais. Deixaram o canto da oração de seus lares esquecidos. Estão preocupados com as coisas financeiras, estão preocupados com as coisas desta terra. Ninguém sabe dialogar com Deus. Dobra o joelho no chão e começa a vir o sono. Dobra o joelho no chão e começa a se distrair. Dobra o joelho no chão e faz uma oração decorada. Isso não é oração, isso é ativismo religioso. Oração é súplica, oração é intercessão, oração é gemido, oração é transpiração, oração é lágrimas. É preciso voltarmos a gemer em nossas orações, a suscitar o ministério de intercessão. Se nós assim não o fizermos, nós estaremos vencidos pelas dificuldades da vida. Igreja verdadeira é igreja entregue à oração. Se a igreja nestes tempos modernos é uma igreja combalida, uma igreja vencida, uma igreja apática, é porque esqueceu da oração. Nós não precisamos de mais pregadores, nós não precisamos de mais cantores, nós não precisamos de mais mestres. Precisamos de pessoas que orem, precisamos de pastores que oram, precisamos de presbíteros que oram, precisamos de diáconos que oram, precisamos de mulheres do círculo de oração que de fato sabem o que é a oração na presença do Senhor. Precisamos redescobrir a experiência do cenáculo. Cenáculo, meus irmãos, não é só um lugar de oração. Cenáculo também é lugar de comunhão. O texto, o versículo 14 diz que todos eles estavam unanimemente. Eles estavam casados no propósito. Estavam unidos, coesos, juntos. Um exemplo, para saber o que é unidade. Você vai na bananeira, pega um cacho de banana. As bananas estão juntas, mas aquilo não é unidade. Você pega todos os cachos, coloca dentro de uma caixa e deixam as bananas bem apertadinhas. Elas ainda não são uma unidade. São bananas unidas, estão juntas, mas não são uma unidade. Você compra essas bananas na feira, leva para casa, põe elas no prato e amassam todas elas. A partir do momento que você amassar todas estas bananas, elas passam a ser uma unidade. Pedro e João
Bartolomeu e André, Felipe, Tiago, estavam tão unidos, tão misturados, que a Bíblia diz que eles eram unanimidade. É interessante que, para a experiência do Pentecostes, que não se deu no templo, mas se deu no cenáculo, se deu nesta casa, para a experiência do Pentecostes, esse mover do Espírito Santo é precedido por duas coisas feitas com toda a alma: oração perseverante e comunhão autêntica. Nós estamos olhando para o cenário político, econômico, social, cultural do Brasil e clamamos por um avivamento. Precisamos de uma igreja desperta, de uma igreja inflamada, de uma igreja operosa, de uma igreja influente, uma igreja realmente que seja referência de conduta para esta sociedade perdida. Mas este avivamento nunca vai chegar se nós não conhecermos estas duas experiências do cenáculo: oração perseverante e súplicas, e comunhão, de maneira a sermos um. Jamais será possível. A comunhão, meus irmãos, não é obra do homem. Podemos manter, mas a comunhão é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha a unidade na igreja. É o Espírito Santo quem conecta os corações. É o Espírito Santo que nos faz ser um só em propósito, em visão e sentimentos. O que eu vejo, você também vê. O que eu sinto, você também sente. O que eu quero, você também quer. E juntos vamos lutar pela mesma causa na porta do céu, batendo, pedindo e buscando. E o que é ligado na terra, a Bíblia diz que é ligado no céu. E não existe uma oração congregacional sem resposta. A igreja precisa se unir nos quatro cantos deste país, norte, leste e sul. E nós olhamos para o cenário da igreja, e quantas divisões nós vemos. Quantas divisões contemplamos. Divisões que começam dentro dos lares, divisões que começam dentro dos casamentos, germinam para dentro da igreja. São pastores insubmissos ao ministério, obreiros insubmissos ao pastor local. A igreja não flui, não funciona porque está dividida. Mas a partir do momento que derrubarmos as barreiras, que derrubarmos as competições, as disputas no meio do povo de Deus, a bandeira do avivamento tremulará no céu do Brasil. O Espírito Santo irá restaurar esta terra. Ricamanda sui abaga saia recachurei. Em terceiro e último lugar, cenáculo é lugar de Pentecostes. Foi no cenáculo, depois de 10 dias de oração. Foi no cenáculo, depois de 10 dias de súplicas. Foi no cenáculo, depois de 10 dias de lágrimas. Foi no cenáculo, depois de 10 dias de gemidos, que o céu fendeu, o Espírito Santo desceu e houve uma inauguração de uma dispensação do Espírito Santo na terra. Os discípulos foram tomados de poder, foram tomados de unção. E o Pedro covarde, que antes estava dentro do cenáculo trancado, abre as portas, vai para as ruas e prega um sermão irresistível, que cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Estamos precisando de poder em nossos sermões, estamos precisando de unção na nossa canção, estamos precisando de unção no nosso ensino. Precisamos voltar à experiência pentecostal. Pegue na mão do seu irmão e diga: eu sou assembleiano. Diga com força, olhe dentro dos olhos dele e diga: eu sou assembleiano. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Precisamos voltar a profetizar. Precisamos voltar a falar em línguas estranhas. Precisamos voltar a ter visões dos céus. Precisamos voltar a ver o fogo na cabeça do pregador, a ver o fogo na língua do pregador, a ver o fogo nos olhos do pregador, a ver o fogo nas mãos do pregador, a ver o fogo nos pés do pregador, a ver o fogo no coração do pregador. Precisamos voltar a ver o fogo no altar, a ver o fogo na
porta, haver o fogo no meio do salão. Precisamos voltar ao cenáculo e experimentar o verdadeiro Pentecostes. Quem consegue segurar uma igreja movida pelo Pentecostes? Não existe homem, não existe anjo, não existe demônio, não existe partido político que feche as portas para uma igreja ungida, cheia do poder, cheia da graça, cheia da autoridade, cheia da intrepidez, cheia da coragem, com um coração encharcado na coragem da ousadia de Deus. Aleluia, aleluia. Recaia, manda chore, canácia. E a experiência do Pentecostes tem um propósito, não de permanecermos no cenáculo a vida toda. O cenáculo foi um começo, mas a multidão cresceu, não ficou só nos 120. Há quem diga que este cenáculo pertencia ao pai de João Marcos, que a oração que acontecia em Atos 12:12, na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, era exatamente nesta casa, neste segundo andar, no cenáculo. Não importa se era ou não era, importa que a igreja cresceu e que aquele cenáculo ficou pequeno. Por que ficou pequeno? Porque tinha coragem, porque tinha unção, porque tinha ousadia. E quem tem a unção do Espírito, quem tem a coragem de Deus, ganha almas, evangeliza, discipula, faz a igreja crescer. Precisamos ser pais e mães espirituais, voltar a ter o ventre fértil e produtivo. Mas isso não acontece sem a experiência do Pentecostes. É depois do Pentecostes que somos testemunhas. É depois do Pentecostes que somos ganhadores de almas. É depois do Pentecostes que somos pescadores de homens. É depois do Pentecostes que saímos das quatro paredes. É depois do Pentecostes que nós vamos para a praça pública. É depois do Pentecostes que entramos na boca de fumo, que entramos nos valados, que entramos no prostíbulo e anunciamos com ousadia o evangelho que muda a história da vida humana. Meus queridos, nunca o mundo esteve tão preparado para ouvir o evangelho. Em detrimento, nós nunca estivemos tão desapercebidos quanto a uma realidade tão urgente. O homem ímpio está com a boca aberta, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, com o coração aberto para ouvir o evangelho, e nós indiferentes, com medo de falar de Jesus. Medo e receio de perder os vínculos, de perder contatos sociais. Rejeição, com receio de violar alguma coisa, constranger. Precisamos da experiência pentecostal. Eu não estou dizendo que a igreja ao longo dos anos vem experimentando o mesmo som de vento veemente, impetuoso, vendo sobre a cabeça dos irmãos línguas repartidas como que de fogo, falando nos idiomas dos homens da terra. Não necessariamente vai se repetir o evento como aconteceu aqui, pois foi algo extraordinário, inaugural, único, exclusivo para aquele momento. Mas nós acreditamos no manifestar do Espírito Santo através do batismo, através das línguas, através das profecias, dos dons relacionados em 1 Coríntios capítulo 9. E precisamos buscar com zelo, como diz a Bíblia, o dom da profecia. Se nós não tivermos o elemento sobrenatural, o evangelho perderá o seu sentido, pois o evangelho não se trata de algo natural. O evangelho é uma proposta diferente. O evangelho não é uma mensagem da terra, é uma mensagem do céu. E por ser algo do céu, precisa ter evidências de que é do céu. Precisa ter o sobrenatural. E eu pergunto, em que dimensão anda você? Em que dimensão anda o seu cristianismo? Em que dimensão anda o teu ministério? Em que dimensão anda a tua vida com Deus? Na vida natural ou na vida sobrenatural? Precisamos experimentar o sobrenatural de Deus.
É inadmissível pregar que Deus cura e através do nosso ministério não haver cura. É inadmissível pregarmos que Deus liberta o endemoniado e no nosso ministério não houver libertações de vidas oprimidas pelo demônio. É inadmissível pregarmos que Deus faz maravilhas e milagres e através do nosso ministério não acontecer milagres. Eu não sou ministro do Evangelho, eu não sou um pregador da palavra de Deus, eu não sou crente apenas em teoria, eu não prego apenas aos ouvidos, eu também preciso pregar aos olhos desta sociedade, demonstrando através da minha vida ungida, capacitada pelo poder de Deus, que ao estender as minhas mãos e dizer ao demoniado, ao demônio que oprime a vida de alguém, saia em nome de Jesus, o demônio sair, ao levantar as mãos e pôr sobre os enfermos e dizer ao enfermo, sai doença em nome de Jesus, e ver a doença sair. Hoje estamos orando para Deus curar, mas a ordem de Jesus é: em meu nome vos curarão, vocês curarão. Nós estamos pedindo para Deus fazer aquilo que Ele já nos autorizou fazer. Se você estiver diante de uma pessoa idética e ela estiver necessitada de uma oração através da sua pessoa, irmão, sem hesitação, coloque as mãos em cima dela e ordene a AIDS que saia. Entre a sua ordem e o milagre existe a vontade de Deus, mas não existe de ordenar a doença que saia. Quando você está diante do endemoniado, você não pede para Deus tirar o demônio. É assim que Jesus ensinou. Em meu nome pedirão ao Pai que expulse demônios. Não, em meu nome vocês expulsarão demônios. Quando você está diante de uma pessoa oprimida por Satanás, o que você faz? Espírito imundo e sujo, eu ordeno em nome de Jesus, sai! É assim diante da doença, é assim diante das enfermidades. Se direcione àquela enfermidade e ordene em nome de Jesus que ela saia, e o milagre vai acontecer. O nome de Jesus tem poder, a igreja tem poder, o Espírito Santo está conosco. Não estamos sozinhos nesta peleja, estamos munidos e armados com as armas de Deus. Não podemos temer diante do nosso desafio. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz: tem munição aí? Pode pegar na mão dele, olha para ele, diz: tem munição de Deus aí? Tem munição de Deus na sua vida? Tem munição de Deus no teu espírito? Tem bala na agulha aí, meu irmão? Se um vizinho bater na tua porta dizendo: ei crente, aqui em casa o negócio está feio, me ajuda. Você tem bala na agulha, você tem munição, você tem experiência com Deus. Ei, ouça que o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero usar essas mãos, eu quero usar esta voz, eu quero usar esses pés, eu quero usar você, eu vou usar você. O momento é urgente. Os demônios estão oprimindo famílias, e às vezes ao lado da sua casa, ao lado da minha casa. Precisamos nos levantar como sentinelas, atalaias, soldados de Deus, e viver aquilo que o Evangelho diz que podemos viver. Quantos aqui acreditam nisso? Diga amém. Eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Posso fazer uma oração? Queridos irmãos, fiquemos em pé, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria de convidar aqui, você que sente no seu coração que se distanciou da experiência do cenáculo, você que sente no seu coração uma certa apatia. Escute, irmãos, nós não estamos bem toda a vida. Na vida cristã existe uma gangorra espiritual. Há momentos que estamos bem, há momentos que nem força para orar temos. Se você se encontra nesse momento, eu convido você aqui à frente. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é muito corajoso da sua parte. Venha,
exige coragem, porque para vencer a apatia espiritual, canseira espiritual, enfado espiritual, é preciso se manifestar num culto como esse, com um propósito de uma ministração como essa. Venha, meu querido, o Espírito Santo está aqui. Nós vamos orar. Se você sentir um coração de vir aqui e ter uma renovação na sua vida, escute, culto é proposta de renovo espiritual. Eu não venho no culto bem para sair da mesma maneira, eu venho no culto bem para sair melhor. E se venho ruim, venho para sair bem. Eu não vim aqui para sair da mesma maneira. Eu vim aqui de fato ter um encontro com Deus. Talvez para você seja impraticável vir aqui à frente, por alguma razão. Mas ainda insisto, venha, nós oraremos junto com você. Clamaremos a Deus junto com você. Pediremos que o cenáculo seja uma realidade em sua vida, na sua experiência de fé, na sua jornada cristã. Algumas pessoas já dispõem saindo do seu lugar. Isso. Venha orar conosco. Venha pedir mais de Deus. Renovo do alto. Quero rever meus conceitos. Oh glória. Valores eu quero reconstruir. Aleluia. Vou regressar ao caminho. Que coisa linda. Romper as primeiras Oh Senhor. obras, Senhor. Arrependa-se. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro Levante suas mãos. amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Queremos voltar, Senhor. Quero voltar Diga isso ao Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor meu Deus, em Tua presença, Senhor, é que estamos. E esses servos, filhos e filhas do Senhor, vieram à frente, reconhecendo que precisam de um renovo em suas vidas. Vieram beber destas águas límpidas, vieram comer deste pão fresco, para renovarem suas forças, porque renhida é a batalha, tremendo é o combate. E nós pedimos ao Senhor nesta oração: derrama o teu ânimo, o teu poder sobre os teus filhos. Levante os que estão caídos e prostrados, anime os desanimados, ressuscite os mortos, encoraje os que já perderam a coragem, renova os que precisam deste santo renovo esta noite. Que saiam daqui com músculos espirituais, que saiam daqui agigantados na sua fé, prontos para enfrentar o bom combate, armados com teu poder, munidos com as tuas armas, capacitados pela tua unção, acompanhados pelo teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus agora eu repreendo toda frieza, eu repreendo toda apatia, eu repreendo todo desânimo, eu repreendo agora todo mal, que sai em nome de Jesus. Que toda ferramenta preparada, que toda armadilha arquitetada, que toda tentação forjada contra os teus filhos venham ser dissipadas agora, venham ser destruídas agora, em nome de Jesus. Se há alguma pressão, se há alguma sedução
alguma tentação demoníaca que tem cercado a alma e o entendimento do teu filho e da tua filha, que o sopro da tua boca, que o sopro do teu espírito venha agora desbaratar toda a intenção maligna contra a vida deste servo e desta serva, e que predomine a tua vontade sobre a história dele, sobre a história dela, que predomine a tua vontade, a tua graça, o teu favor, a tua unção, o teu poder, em o nome de Jesus. E a igreja diz amém, e as palmas louva o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quantos que louvam a Deus, meus irmãos, por tudo que temos ouvido, recebido da parte do Senhor esta noite. Amém, queridos? Louvamos o nome do Senhor. Ainda em pé, já vamos encerrando nesta noite o trabalho. Nesta noite, louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das congregações aqui presentes, dos companheiros, obreiros. Em nome de Jesus, muito obrigado. E a toda a igreja do Senhor Jesus. Sabemos que viemos e saímos daqui renovados na presença do Senhor. Quantos que sairão daqui mais estimulados pelo Espírito Santo a buscar a sua face, buscar a presença do Senhor, o seu avivamento em sua vida. Vamos com essa palavra, com os nossos corações ardendo, cheios do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Os trabalhos da igreja do Senhor prosseguem e vamos continuando na presença de Jesus. No domingo a nossa escola bíblica dominical, pela manhã, à noite nosso grande culto à noite às 18 horas. Muito bem, meus irmãos, amanhã às 22h30 aqui no Templo Sede, a grande vigília, e como está aí aproximando a festividade dos jovens, os jovens estarão juntos aqui nesta vigília, Almadecli. Estivemos junto com eles na semana passada, na vigília lá no Vila Queiroz, uma bênção dos céus, uma multidão de jovens buscando a presença do Senhor, estarão aqui. Todos estão convidados, não somente a mocidade, todos estão convidados às 22h30, grande vigília aqui na presença do Senhor Jesus. Vamos então na bênção do Senhor, meus irmãos. Pastor Zé, Deus abençoe. Muito obrigado pela cooperação na palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.